todos. Estamos então já iniciando o final desse simpósio, né? Esta é a última mesa do simpósio. Eu quero agradecer muito a diretoria da PF, os organizadores, que têm convidado para coordenar essa última mesa, né? Com dois colegas que eu admiro muito, cujo trabalho eu admiro muito e que, apesar de estarem em etapas diferentes das suas carreiras, têm em comum encarar sempre os problemas com uma preocupação epistemológica, questionando e deixando ver os fundamentos da prática científica com sólidos conhecimentos de filosofia da linguagem, de outras áreas das ciências humanas, uma solidez que é necessária para, precisamente, não fazer fetiche da ciência humana. É um caso que eu vejo comum entre os dois colegas. Carlos Alberto Faraco é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, doutor em Linguística pela Stanford University e com pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Ele mostra um vasto trabalho de pesquisa, no qual eu consigo ver com destaque dois grandes campos de reflexão, né? Pelo menos é o que eu vejo dentro do que conheço da obra dele, né? Por uma parte, Faraco abordou diversos aspectos da obra do círculo de Baskin, centrando-se no estudo na construção da estética, de uma filosofia da linguagem, no estudo do grupo baskiniano, e um aspecto comparativamente pouco aplicado em relação a outros aspectos da reflexão sobre o latino, país e mundo, né? Outro grande campo da reflexão do trabalho do Faraco tem sido uma reflexão sobre a produção e consolidação de normas no Brasil e no mundo lusófono, realizada em relação aos imaginários sociais, sobretudo no que eu vejo nos últimos anos da definição dele, né? Apesar de serem esses os temas que nos aparecem como centrais na sua obra, por ser muito ampla, vemos nela uma diversidade de assuntos que revelam precisamente essa preocupação epistemológica, né? Essa necessidade de interrogar a evolução do conhecimento linguístico. Então encontramos artigos sobre Rabi, sobre Chomsky, polêmicas em torno da reflexão científica e do senso comum com relação à linguagem, e tem sido também uma das suas preocupações a educação linguística, sobre a qual tem produzido vários trabalhos de reflexão, inclusive foi autor e coautor de livros para o ensino escolar da língua portuguesa e da produção de textos, né? João Carlos Lagares é professor da Universidade Federal Fluminense, na área de espanhol, e atuou também no Departamento de Linguística da USP. É doutor em letras da Universidade da Colômbia. Sua pesquisa se inicia no âmbito da filologia galega e da linguística diacrônica e vai deslocando-se para relações entre línguas e poder, entre língua e poder, abordadas mediante diferentes objetos. A partir da situação do galego na Espanha e da análise da promoção do espanhol no mundo, temos conhecido por parte do João reflexões protopolíticas coadunadas com conceitos de economia política, em algumas apresentações recentes, incluindo um viés comparativo em relação também a processos de estandarização no espaço lusófono. Também tem desenvolvido projetos sobre relações entre português brasileiro e galego, no qual aparece a sua preocupação filológica. Bom, no campo do espanhol no Brasil, são bem conhecidos seus estudos sobre política linguística, e não preciso explicar neste âmbito a importância que tem tido para todos nós o apoio da reflexão do João nas muitas disjuntivas que temos enfrentado ao pensar políticas plurilingües e de integração, como aquelas das que falamos tanto ontem na mesa de abertura, como o caso que caracteriza o EFS. Pessoalmente, foi para mim uma grande experiência compartilhar com ele a diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas, no qual o João tem um papel importantíssimo, fundamentalmente na concepção de nossas ações de política linguística e científica mais específicas, como o ciclo de limites incertos ou aspectos acadêmicos da organização do Congresso. Então, bom, uma grande honra estar apresentando aqui seus colegas. Vou passar primeiro a palavra a Carlos Alberto Faraco. Cumprimento a todos os presentes e agradeço as palavras do nosso colega Adriano. Cumprimento a minha PS pelos seus 30 anos altamente produtivos, como pudemos ver ontem na mesa de abertura, e desejo uma longa, longuíssima vida ainda pela frente para essa associação.
Agradeço o convite dos organizadores desse simpósio para participar dessa mesa com o professor João Carlos Lagares, meu querido amigo e precioso interlocutor nos temas de política linguística. Eu penso que essa mesa redonda foi uma feliz iniciativa dos organizadores, porque é muito importante que os professores de espanhol no Brasil discutam também as questões políticas que envolvem a língua portuguesa, considerando em especial as diferenças que caracterizam a situação do português e do espanhol no contexto internacional, e, por outro, considerem as possibilidades positivas de convívio entre as duas línguas no contexto latino-americano, situação que não ocorre da mesma forma no contexto europeu, como eu comentarei adiante. Começo por destacar que o português, diferentemente do espanhol, é uma língua sem pai nem mãe, no sentido de o português não conhecer, não ter conhecido nunca iniciativas de gestão centralizada como existiram para o espanhol. A gestão da língua portuguesa sempre foi dispersa e difusa. Não tomem essa observação como uma defesa ou um elogio ao tipo de gestão centralizada, né, característica do espanhol, ou mesmo dispersa como a do português. Trata-se apenas de uma constatação para efeitos de análise e interpretação de certos fenômenos que distinguem a gestão do português da gestão das demais grandes línguas internacionais. Segundo o meu ponto de vista, a razão principal para o português nunca ter tido uma gestão centralizada foi o fato de que Portugal, historicamente, nunca teve uma questione della língua. O país não se constituiu pela junção de vários reinos e povos e línguas diversas. Diferentemente do que ocorreu na Espanha, na França e na Itália, para ficarmos na România Ocidental, Portugal se estendeu de norte para o sul, na faixa ocidental da Península Ibérica, ocupando terras esvaziadas de população ou ocupadas por minorias de ascendência moura, judia ou moçárabe. Essas minorias ou foram logo absorvidas pelos portucalenses, como os moçárabes, que eram de fala românica, ou permaneceram ilhadas como minorias étnicas e religiosas, como os mouros e os judeus, até as respectivas expulsões no começo do século XVI. Assim, embora Portugal fosse de início uma sociedade multilíngua, a língua românica trazida do noroeste ibérico pelos reconquistadores se tornou logo hegemônica, porque não chegou a conhecer naquele espaço línguas competidoras. E seu processo de estandarização se deu por iniciativas de autores individuais, muito mais do que por intervenção de instituições oficiais. Como bem aponta o João Carlos, no texto que apresentou no último Ciclone, vou fazer uma citação, aspas, um ponto central de diferenciação ao comparar as dinâmicas normativas do castelhano e do português é a existência, no caso do castelhano, de um órgão centralizador, produtor de estándar, a Real Academia Espanhola, ou mais modernamente a Associação de Academias de la Lei. Nenhum organismo cumpre uma função similar no âmbito dos órgãos, no qual a produção de instrumentos normativos, gramáticos e dicionários corresponde à iniciativa de autores individuais e não às instituições. Fecha aspas. No âmbito do português, as academias nunca foram academias da língua. A Academia das Ciências de Lisboa, fundada no século XVIII, e a Brasileira de Letras, fundada no século XIX, ambas têm seções de língua ou seções de lexicografia que pouco ou nada produziram nesses 2 ou 3 séculos de existência. Nada de relevante saiu da Academia das Ciências de Lisboa, que não conseguiu sequer produzir um dicionário, e nada de relevante saiu da Academia Brasileira de Letras. Além disso, a Academia Brasileira de Letras é uma entidade privada e, como tal, jamais poderia se arrogar o direito de gerir questões de língua, que é uma realidade bem comum. Recebeu, é verdade, na década de 1930, a delegação do Estado brasileiro para cuidar das questões ortográficas. Mal e mal produziu seu vocabulário ortográfico, ainda hoje cheio de problemas. A consequência maior de não ter passado por uma questione della língua e de não ter conhecido, quando isso fazia ainda algum sentido, né,
uma instituição voltada à gestão da língua, é que o português nunca teve um dicionário ou uma gramática de referência, nem sequer para a gente poder contestá-los. A sua lexicografia e a sua gramatização sempre foram da iniciativa de autores individuais, como destacou o professor João Carlos. Há certamente vantagens nessa gestão dispersa. Ela permite, pela dispersão de pontos de observação, uma representação da diversidade dos fenômenos normativos. No entanto, ela traz também desvantagens. O português, por exemplo, não tem até hoje uma ortografia fixada. E a ortografia continua a ser um tema altamente polêmico. E quando se acirra no plano internacional a luta das grandes línguas frente à avassaladora hegemonia anglófona, o português, sem dúvida, sai em desvantagem. Basta lembrar que os professores de português brasileiro como língua estrangeira têm dificuldades para trabalhar com uma variada gama de fenômenos morfossintáticos, sem saber com relativa clareza se tais fenômenos pertencem ou não aos níveis mais monitorados do uso da língua, porque os juízos oriundos de várias fontes, de vários autores, são contraditórios. E a cultura linguística brasileira não conseguiu até hoje dar uma solução para esse universo de contradições e ambiguidades. Os próprios professores de português como língua 1 no Brasil vivem cotidianamente esse mesmo tipo de dificuldades, que se manifestam acudamente em momentos como da avaliação das redações do Exame Nacional de Ensino Médio. Ou seja, que réguas tomar como referência na avaliação da chamada competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua. Na promoção internacional da língua portuguesa, a situação se agrava se nós pensarmos que os dois únicos países em que o português é a língua 1 da maioria da população, que esses dois países não desenvolvem nenhuma política coordenada de promoção da língua. Ao contrário, as iniciativas governamentais são unilaterais, são sempre unilaterais, e até em competição e conflito. Nesse sentido, é bem visível o temor que a ex-metrópole tem da sua ex-colônia. Da sua ex-colônia 20 vezes maior. 10 milhões frente a 200 milhões. Se em matéria linguística o Brasil não for ignorado por Portugal, parece que o menor estará condenado a ser dissolvido no maior. A propósito, por exemplo, do Acordo Ortográfico de 1990, o discurso da resistência a uma ortografia comum se pauta em Portugal por argumentos de que o país está perdendo a sua identidade, está renunciando à sua soberania nacional, está abrindo mão da sua cultura, está se entregando aos interesses brasileiros. Do meu ponto de vista, 10 milhões versus 200 milhões é uma questão para a qual não há solução. Daí, segundo penso, não haver perspectiva de se trabalhar em conjunto na área da língua portuguesa, em convergência na área da língua portuguesa. Mesmo a criação de um organismo internacional reunindo todos os países que têm o português como língua oficial, a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, nada significou até o momento, já são 17 anos da sua criação, no sentido da coordenação de ações de promoção da língua, que é um dos seus 3 objetivos, ao lado da concertação política e da cooperação econômica. Nesse espaço da CPLP, nota-se até uma espécie de boicote, um boicote inaudível, mas muito operativo, aos esforços da atual direção do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Só lembrando, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, hoje é órgão da CPLP, mas ele foi criado antes da CPLP, foi criado em 1989, na primeira reunião de chefes de Estado e de governo dos países que tinham o português como língua oficial, que ocorreu em São Luís do Maranhão, e por iniciativa do imortal presidente Sarney, então criou-se o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Eu acho que esse patrono é que acabou com a possibilidade em todo caso. O Instituto, depois, quando a CPLP foi criada em 1996, o Instituto foi então incorporado à CPLP. A atual direção do Instituto Internacional da Língua Portuguesa
portuguesa, que paradoxalmente, ainda mais um detalhe a respeito do Instituto, ele tem sede num país em que praticamente ninguém fala português, certo? Quer dizer, eles têm sede na cidade da Praia, em Cabo Verde, e isso foi uma concessão diplomática para que o Instituto viesse a existir. E o presidente Sarney, quando propôs o Instituto, propôs também que São Luís do Maranhão fosse a sede do Instituto. E, evidentemente, os portugueses não permitiam essa possibilidade. Então, ele foi como forma de concertação diplomática, se criou um mito de que Cabo Verde é o ponto de encontro de todas as coordenadas que unem os países de língua oficial portuguesa. Então, lá está a sede do Instituto. Bem, então, o que nós observamos hoje, a atual direção do Instituto tem um projeto de organização do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que seria um instrumento decorrente do Acordo Ortográfico de 1990 e um instrumento que tornaria o Acordo Ortográfico de 1990 uma realidade efetiva. E vem organizando um curso online de português língua estrangeira para fora da dicotomia tradicional português brasileiro, português europeu, mas tentando agregar as diferentes normas da língua, mesmo aquelas ainda em formação dos países africanos. O Instituto Internacional nunca, de fato, funcionou, desde que foi criado em 89. Quando nos últimos 4 anos parecia que começava uma época promissora para a busca de ações coordenadas, como resultado do grande congresso que a CPLP promoveu em Brasília, em 2009, sobre a situação do português no sistema global, começaram a surgir imediatamente embaraços ao seu funcionamento. Desde o não pagamento das contribuições anuais por vários países, inclusive o Brasil, e aí a situação é extremamente paradoxal, porque o atual diretor do Instituto é brasileiro e indicado pelo governo brasileiro. E no dia seguinte o governo brasileiro parou de pagar a sua contribuição ao Instituto. Bom, desde o pagamento das contribuições até a manifesta má vontade de círculos governamentais, mesmo universitários, com as iniciativas da direção do Instituto. A situação atual de descoordenação, competição e boicotes políticos variados deixa para as iniciativas não governamentais a possibilidade de promover internacionalmente a língua portuguesa. No Brasil, deve-se destacar nesse sentido os vários grupos universitários que vêm desenvolvendo estudos e pesquisas na área do ensino de português como língua estrangeira. E na América Latina, dar destaque àqueles que têm sido os maiores promotores do português, os chamados institutos binacionais, que são entidades particulares que contam com apoio apenas simbólico do governo brasileiro. Bastaria lembrar a quantidade de alunos que tem o Instituto Cultural Brasil-Uruguai, o Brasil-Colômbia, o Brasil-Venezuela, como exemplo. A ação oficial brasileira é, no geral, típica, alguns poucos centros de estudos brasileiros e vários leitorados mundo afora, mas sem qualquer organicidade. Apesar disso, o contexto latino-americano tem se mostrado um espaço particularmente interessante de convívio das duas línguas, em especial depois que, vencidas as ditaduras militares na década de 80, os países buscaram uma aproximação maior política, econômica e cultural. Dessa forma, a inclusão do espanhol como língua estrangeira no ensino médio do Brasil e a portuguesa em países da América do Sul são iniciativas que se mostram, mesmo diante das conhecidas dificuldades, importantes desdobramentos, que podem ter importantes desdobramentos no futuro, como caminho para favorecer a articulação política, econômica e cultural do continente, de modo a dar um espaço de maior presença e importância no jogo internacional do poder. Não se repete, infelizmente, no nosso continente os temores que, de certa forma, ainda existem nos subterrâneos da Europa Ibérica. Depois da fase de bilinguismo português-castelhano das elites letradas portuguesas dos séculos XV e XVI, o castelhano, desde o período da chamada Ibérica, que reuniu os dois países sob a monarquia espanhola de 1580 e 1640, passou a ser visto como um fantasma assustador em Portugal. Mesmo sem ser verbalizado, eu diria que é uma espécie de real lacaniano dos portugueses,
permanece um temor difuso da Espanha quer engolir o país, e o castelhano ameaça engolir o português. Não admira por isso que, dissolvida a União Ibérica em 1640, aceleraram-se em Portugal, no século XVII e XVIII, os processos de mudanças fonético-fonológicas que distanciaram o português europeu do castelhano. Ao mesmo tempo, essas mudanças afastaram o português europeu do português brasileiro. Modernamente, essa diferença sistêmica tem servido de pretexto para reverter o antigo discurso mais brasileiro do português, diga-se de passagem, da unidade na diversidade, ou seja, em outros termos, de uma só língua com duas normas. Foi um discurso que predominou aí nos anos 40, 50 e 60, diria até a gramática do Celso Cunha e Livre Lecido. Hoje, o discurso predominante, pelo menos do lado português, é o da diversidade na diversidade. Fala-se já, principalmente no meio acadêmico, no destino inexorável da fragmentação da língua. Já não estaríamos mais diante de uma língua, mas de duas línguas diferentes. Encontramos em um texto de 2008, do professor Ivo Castro, que é um dos mais destacados linguistas de Portugal na atualidade, se não o mais destacado, uma interessante análise dessa questão em que distingue o espaço da língua portuguesa duas pulsões históricas em contínua disputa, uma pulsão unificadora e uma pulsão separativa, deixando ver nas linhas e entrelinhas a perspectiva que ele assume, que é claramente separativa. Então, dizer, citando o professor Ivo Castro, esse desequilíbrio, ou seja, o fato de que a ideia de lusofonia não está igualmente distribuída pelo mundo luso-falante, associado a características determinantes, como o caráter multinacional do mundo luso-falante e a dispersão geográfica de seus territórios, justifica que se concebam preocupações com a unidade da língua. É certamente prematuro afirmar que o português está a dividir-se em uma família de línguas, como se diz no inglês e como aconteceu há milênio e meio com o latim. As circunstâncias da geografia, da sociedade e da comunicação permitem admitir que o mais provável desenvolvimento que a história nos reserva será a fragmentação do sistema linguístico português. Fecha aspas. Duas linhas abaixo, o professor Ivo Castro fala em inevitabilidade da perda da unidade da língua. E algumas páginas adiante, citando a linguista brasileira americana, que afirma na introdução do livro Português Brasileiro, uma viagem diacrônica, que as mudanças sistemáticas observadas no português do Brasil desembocam em uma língua distante das suas irmãs românicas, até mesmo do português de Portugal. O professor Ivo Castro se pergunta se já não devemos começar a pensar não mais em termos de duas normas de um mesmo sistema, mas de duas gramáticas. Diz ele, eufemismo técnico que esconde a radicalidade de duas línguas. Quando Celso Cunha e Lindley Sintra uniram esforços para produzir uma primeira gramática convergente do português contemporâneo, trabalhando sob o famoso slogan da unidade na diversidade, e abriram-se, ainda que timidamente, até porque o problema das normas nativizadas na África é uma questão ainda muito em aberto, abriram-se timidamente para brigar com respaldo em escritores portugueses, brasileiros e africanos, o quase conceito de norma policêntrica, apostavam, como aliás os demais filólogos e linguistas da sua geração, na convergência. Em outros termos, elaboravam um projeto para acolher as diferenças, de modo a dar relevo às semelhanças. De qualquer forma, parece que esse projeto perdeu força e interesse em boa parte do mundo acadêmico luso-brasileiro, e hoje prefere insistir nas diferenças, classificadas já como tipológicas, para dar relevo a uma já impossível convergência. Não há aparentemente sustentação no mundo acadêmico luso-brasileiro para a elaboração de um guia normativo de referência que seja ecumênico e que sirva de apoio, por exemplo, para o ensino de português como língua única ou como língua adicional em qualquer das suas modalidades. Bom, se tudo isso é verdade, se a fragmentação linguística do português é inexorável, parece que o Brasil não vai mais poder continuar gerindo mal suas questões linguísticas. Terá de definir um caminho bem claro de como quer promover a sua língua,
seja no plano internacional, seja no próprio plano nacional. Até hoje não fizemos as pazes com a nossa carga linguística. Até hoje não conseguimos superar o processo histórico do século XIX que criou a esdrúxula situação de uma sociedade que convive algo esquizofrenicamente com uma dualidade de normas de referência. Uma exógena, artificial e distante do nosso senso linguístico, mas muito operativa nos processos de exclusão sociocultural de grandes segmentos populacionais, e outro, uma norma endógena, vivida e praticada, mas constantemente condenada. Temos, como se vê, um longo e árduo caminho pela frente. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Eu vou passar então a palavra para Obrigado. Bom, boa tarde. Bom, quero começar dizendo que, falando da minha felicidade por estar aqui, né, por, enfim, quanto agradeço ter sido convidado para participar nesta mesa e neste simpósio, me sinto honrado. Há várias, são várias as causas da felicidade neste caso, né? Primeiro, por estar em São Paulo, rodeado de tão bons amigos, né? Num ambiente tão fraternal, né? Como o que encontro sempre aqui. Depois, por estar enfim, participando no simpósio da APESP, no qual comemora os 30 anos, e poder participar deste momento tão importante, não? Que mostra, enfim, como tem trabalhado bem e continua trabalhando a Associação de Professores de Espanhol do Estado, e ainda, enfim, ter a oportunidade também de participar num evento que homenageia o professor Mário Gonçalves, o nosso querido amigo, enfim, a sua memória, e da melhor maneira possível, não? Que mostrando a continuidade e o vigor, enfim, do trabalho por ele empreendido, né? E ainda, para melhorar ainda a situação, estou aqui numa mesa, enfim, com dois grandes amigos, que são também, enfim, que eram já dois autores conhecidos e admirados reconhecidos por mim antes de conhecê-los pessoalmente, e que depois tive a fortuna de conhecer pessoalmente e ficar amigo deles também. Enfim, não sempre acontece que a gente conhece os autores que admira e depois ainda vai com a cara deles, né? E, enfim, tem a ocasião de manter uma relação de amizade, enfim, onde o acadêmico se mistura com afeto, não? E, enfim, tudo isso faz com que me sinta muito honrado, feliz e até mais nervoso do normal, porque são muitas emoções. Até meio pressionado aqui agora, depois da generosíssima apresentação do Adriano. Então, enfim, para não fazer feio, vou falar um pouco, título assim, a construção do espaço político do espanhol, e eu, enfim, fiz uma pequena introdução sobre o que são as fonias. Vou falar do espaço linguístico do espanhol no mundo. As grandes línguas europeias têm esses espaços, não? Que recebem nomes: francofonia, anglofonia, lusofonia. No caso do espanhol é um pouco diferente, vou tentar mostrar como, né? Mas enfim, eu sempre gosto muito das questões prévias, né? Gosto tanto que às vezes não passo das questões prévias, não chego no miolo da questão, me perco ali no prévio. Eu estou falando português, o meu português está galegado, enfim, porque escrevi assim e porque, enfim, não sei porquê.
outra opção seria falar o meu espanhol agalegado. Queria mostrar com isto que, efectivamente, as línguas se organizam no mundo através, ou estão organizadas, ou existe uma certa ordem, né? Uma certa organização, que tem a ver com as relações que os falantes estabelecem entre eles, né? Os falantes das diversas línguas. Então, por exemplo, o Calvé chama o inglês de língua hipercentral porque está no meio de uma constelação de línguas, e os falantes de inglês têm uma tendência ao monolinguismo, né? E os falantes das outras línguas, a maioria dos bilíngues, falam também inglês, né? As supercentrais haverem uma tendência também ao monolinguismo, e se há bilinguismo, há tendência a falar inglês também, né? As centrais, digamos que são falantes que quase todos eles bilíngues, ou necessariamente bilíngues, né? E falam, normalmente falantes de uma língua supercentral, né? E nesse panorama, os autênticos poliglotas somos os 4 ou 5 mil os falantes das 4 ou 5 mil línguas periféricas, né? Que são os falantes realmente plurilingües, que estão quase todos na África e em Ásia, né? E como estou falando, vou falar ainda não me comecei, do espaço político do espanhol, queria mostrar, enfim, essa espécie de ordem mundial, né? Que são as fonias, né? São espaços internacionais de comunicação, às vezes são apresentadas como isso, né? Eu acho que não necessariamente. Elas são produto da expansão colonizadora dos Estados europeus, né? Que produziu a sobreposição das línguas faladas, de muitas línguas faladas no mundo, da maioria delas, como vimos, né? Por essas línguas europeias. São territórios, entendido isto também não apenas no sentido geográfico, né? Cobertos pela hegemonia de uma língua europeia, e utilizo aqui a noção de hegemonia do Gramsci, né? Para fazer referência àquelas realidades percebidas de uma maneira natural, né? Não questionadas. E esse termo, enfim, a falar que são territórios cobertos, quer dizer que as línguas europeias funcionam como um teto para os falantes das outras línguas, né? Nesses territórios cobertos pelas línguas europeias. Há um sociolinguista, acho que Muljatzis, não sei dizer, que ele fala de línguas cobertas e línguas teto, né? Utiliza essa metáfora para falar daquelas línguas que se sobrepõem às outras, né? A sociolinguística muitas vezes utiliza o eufemismo do contato, né? Como dizia uma vez um termo até erótico, né? O contato de línguas. As línguas em contato. Mas a realidade é isso um pouco mais cruel. Na realidade é uma questão de sobreposição no contato, né? E muitas vezes de conflito. E elas são também, as fonias, são comunidades discursivas que categorizam a língua e a cultura de uma forma particular, ou de várias formas particulares, não? E também em conflito, que falam sobre essas línguas de uma determinada maneira, não? E as que representam de uma determinada maneira, que fazem circular discursos sobre as línguas e o espaço em que elas são faladas. Quando falamos em expansão das línguas, né, ou de políticas para as fonias, de que estamos falando? Do meu ponto de vista, basicamente, dessas 4 coisas, né? Da consolidação da hegemonia territorial das línguas, ali onde elas já são oficiais, isto é, as políticas do espanhol tratam de consolidar a hegemonia do espanhol, por exemplo, no Paraguai, frente ao Guarani, na Espanha, frente ao galego, o catalão, o basco, não? Esse é um dos objetivos básicos, né? E está relacionado com outros objetivos de expansão internacional, a extensão do seu ensino como línguas estrangeiras, né? A conquista desse mercado internacional do ensino de línguas, que tem um peso econômico grande, né? Abre as portas, através desses falantes mais ou menos bilíngues, ao consumo em diversas áreas, turismo, produtos culturais, mas também produtos gastronômicos, etc. A inserção das línguas no uso habitual das relações econômicas e políticas internacionais, normalmente para as línguas supercentrais, as instituições que gerem esses processos de expansão das línguas supercentrais, que é a terminologia do Calvé, fica claro que não é possível competir com o inglês, né?
iso é dito explicitamente, mas a competición está entre elas, precisamente, né? E falando do espanhol e do portugués, podemos dizer que são também línguas em competição nesses espaços, né? Nesse processo de expansão por mercados. E a ampliação do uso acadêmico, científico e tecnológico, né? Que supõe não ficar atrás também desses mercados importantes no mundo globalizado. E, enfim, vou começar a falar já, entro na questão a afonia do espanhol. Parece que é um espanhol rouco, né? A afonia do espanhol. Ficou assim. A afonia da língua espanhola. Uma das questões assim, que caracteriza, claro, a afonia do espanhol é que não falamos em hispanofonia. Esse termo não tem tradição no mundo hispânico. Nós falamos em hispanidade, falamos em hispanismo, em mundo hispânico. Adrián citava os limites incertos, não? Que foi aquele ciclo de eventos em torno a precisamente o conceito do hispânico e do hispanismo, né? Que promovemos como da diretoria da Associação Empresarial de Hispanistas, né? Causando uma crise epistemológica na própria associação, questionada pelo próprio nome da associação, hispanistas, a questão do hispanismo. E, enfim, fica claro que a própria noção de hispanismo, ou do hispânico, da hispanidade, é produto de uma apropriação, né, por parte do Estado espanhol do termo hispânico, hispanidade, hispano, né? E que supõe, historicamente tem suposto um processo de exclusão das diferenças, né, internas a esse mundo do hispânico, que, como vou dizer agora, é mais amplo, originariamente era mais amplo do que, muito mais amplo, né, do que se entende hoje por Espanha, né, do que o processo de construção nacional da Espanha deu lugar. E, bom, tem aqui uma cita do Subirats, esta também das atas da Associação Brasileira de Hispanistas, né, do Congresso de 2000, acho que foi uma palestra naquele congresso, ainda não estava no Brasil, só tenho o registro escrito, né? Mas achei muito interessante, enfim, que a Associação Brasileira de Hispanistas convidasse a um autor catalão que no seu primeiro congresso apresentasse uma conferência intitulada 7 teses contra o hispanismo. E ele questiona precisamente o que supôs a criação do conceito hispânico reduzido, né? Essa noção de hispánico reducido en espanhol. La cristalización de lo hispánico en el español, espina dorsal del discurso de la hispanidad, se ha acompañado de una serie violenta de expulsiones y exclusiones lingüísticas y políticas, religiosas, intelectuales y étnicas, con efectos todavía vigentes hasta el día de hoy. Por eso el hispanista tiene que pensarlo 2 veces antes de decidir si es hispánica la mística islámica de Al-Ándalus, si pueden llamarse tales a los filósofos portugueses, judíos o conversos, exiliados en Ámsterdam en los siglos XVII y XVIII, o si es hispánica la vanguardia tropicalista de Salvador de Bahía, de raíces fundamentalmente africanas. Claro, os que traballamos con hispanismo no Brasil, mesmo desde a Asociación de Hispanistas, enfrentamos ese problema a diario, ¿no? A hora de organizar as nosas revistas, os nosos congresos, ¿no? A hora de seleccionar os temas. E iso é porque realmente houve unha reducción drástica do conceito do hispánico, ¿no? Da España, que denominaba para os romanos a provincia romana, para a España, ¿no? Primeiro con H e depois sen H, identificados já exclusivamente como o Estado español, que era o Estado hegemónico da Península Ibérica já desde o século XVI, ¿no? Desde o final do século XV. E, enfim, obviamente a noção de Espanha era muito mais ampla na Idade Média, ¿no? E se referia a toda a Península Ibérica e por suposto, a todas as culturas presentes na Península Ibérica na Idade Média, ¿no? Afonso X, o sábio, no século XIII, ¿no? Na Crónica General de España, e aí España é usada no sentido amplo, ¿no? Da Península Ibérica, dizia coisas como esta: desde que los sus naturales houve el rei Don Afonso puesto en recado desta guisa, en fin, nos avisou daquilo, ¿no?
apartóse outro día con os de Aragón, e portugaleses, e galegos e asturianos, esos que viñeron, e díjoles así el rei don Afonso: amigos, todos nós somos españoles. Efectivamente, referíase a ibéricos, ¿no? Es que por lo menos unha conciencia, unha certa noción identitaria ibérica, ¿no? De diversos povos, obviamente moito antes da constituición dos estados nacionais e mesmo dos estados absolutistas, ¿no? Sobre os quais se construíron os estados nacionais. E, bom, eu gosto de citar a Camões porque nos Lusíadas, ¿no? Que é o grande poema nacional da literatura portuguesa, né? Camões é o símbolo, ¿no? da língua portuguesa para os portugueses, assim como Cervantes foi para os espanhóis. Enfim, ele também chama os lusitanos, ¿no? Os lusíadas, uma gente fortíssima de Espanha, né? E está falando de Espanha, Península Ibérica. O que aconteceu nessa redução terminológica, ¿no? De alguma maneira foi, eu costumo comparar com o que acontece com os Estados Unidos quando se chamam assim mesmos América, né? Eles se apropriam do nome de todo o continente, do mesmo modo que a Espanha se apropriou do nome de toda a península, né? E isso provocou uma série de exclusões, claro. Uma série de exclusões que, por outro lado, tem sido analisado desde o presente de maneiras também meio contraditórias, né? De alguma maneira, para os apologistas da língua espanhola, ¿no? Para aqueles que fazem apologia histórica do espanhol, o espanhol se apresenta assim, portanto, como o símbolo, como a síntese, né? De todas as línguas e culturas da Península Ibérica, né? Como, de facto, no século XVI é quando começa a circular por parte dos gramáticos a denominação do castelhano como língua vulgar da Espanha, né? E alguns interesadamente desde o presente leem isso como uma declaração de que o castelhano já no século XVI era a língua comum, língua franca, a coiné de comunicação de toda a Península Ibérica, né? Também em Portugal. O qual, enfim, sabemos claramente, pelo que sabemos sobre a realidade sociolingüística atual, né? E Labov dizia que o nosso conhecimento sobre as mudanças lingüísticas hoje, sobre a realidade lingüística atual, nos permite entender também o que teria acontecido no passado, né? Enfim, sabemos que isso é impossível, né? Que obviamente o espanhol nunca foi língua de encontro, o castelhano nunca foi língua de encontro. A noção de hispanofonia é utilizada no âmbito hispânico, que eu saiba pela primeira vez por José del Valle, já com outro sentido, né? Como um sistema linguístico ideológico. Ele diz: nótese que en el uso que yo hago de este término, la hispanofonía no es un hecho objetivo, un grupo de naciones concretas o una red de interacción regida por un código comunicativo compartido. Es más bien una comunidad imaginada, en el sentido andersoniano, de Anderson, sobre la base de una lengua común, imaginada también, una lengua común que une, formando un vínculo afectivo a todos aquellos que se sienten en posesión de la misma y que comparten un sentimiento de lealtad hacia ella. La hispanofonía es, por tanto, una ideología lingüística, un sistema de ideas, o mejor, de ideologemas en torno al español históricamente localizado, que concibe el idioma como la materialización de un orden colectivo en el cual España desempeña un papel central. Isto é, a hispanofonía, por tanto, así definida, sería un sistema lingüístico ideológico que imagina uma língua comum, né? E, portanto, uma comunidade lingüística comum. A noção de comunidade imaginada do Anderson faz referência àquilo que se pode imaginar e que, portanto, passa a existir enquanto imaginado, não? É o concreto pensado, que falava Marx. Aquilo que podemos imaginar acaba tendo consequências sobre a realidade, sobre o real. E portanto, é diferente do imaginário, né? Que pode não existir nunca, ficar no âmbito da fantasia. O imaginado acaba tendo consequências reais. Obviamente, essa é uma comunidade, não sei. Isso é uma noção, né? A
hispanidade, o hispánico, a hispanofonía, que faz referencia a realidades moito diversas, né? E esa diversidade da América hispánica responde a diversos factores, né? Eu gosto de citar este autor alemán, Malver, no libro que se chama como se chama? Non, mas o libro La América Hispanohablante, exactamente, Unidade e Diferenciación del Castellano, é do ano 66, e é un libro que debemos ler con moito cuidado, porque ele adopta unha posición claramente eurocéntrica e por veces até racista, non? Nos comentarios que tese sobre as realidades indígenas americanas, mas que explica, eu acho que moito ben a realidade histórica, né, da diversificación, da diversidade hispanoamericana, porque non realiza unha distinción epistemológica entre historia interna e externa da lingua. Entón, ele diz que entre os factores que determinan a diversidade do castellano na América estaría o estado político, social e cultural da populación indígena na época da colonización, isto é, quen eran os povos indígenas colonizados, non? E que tipo de civilización eles tiñan. Aquí onde se manifesta máis claramente racista, non? En fin, facendo julgamentos de valor sobre as culturas indígenas, non? Mostrando unha hierarquía entre unhas e outras. A situación política e cultural de cada territorio durante a época colonial, por exemplo, que territorios foron colonizados antes ou depois, de que maneira se deu a colonización en uns lugares e en outros, como foi a relación coa cultura indígena, as relacións entre europeos e indios durante os primeiros séculos de colonización, principalmente a posición social dos segundos, qual foi o papel dos povos indígenas, os ideais lingüísticos e culturais durante o século XIX, isto já, obviamente, no período da independencia, ¿no? Como se construiu a independencia deses estados, e a evolución posterior, principalmente o proceso de industrialización e a inmigración, ¿no? As outras consecuencias. Aqui ficou portuñol mesmo, colonización e independencia. Colonización e independencia, consecuencias lingüísticas. Claro, tamén Germán de Granda diferencia dos momentos, no devir, digamos, das linguas do español na América. Un primeiro momento durante a colonización que ele denomina de coineización, isto é, en que o castellano entra en contacto, os falantes de castellano, entra en contacto con falantes de outras linguas, onde se forman novas comunidades, novas cidades, que dá lugar a variedades coinésicas, variedades de encontro, simplesmente a través da interação, e un momento posterior, que é já da independencia, que quando há realmente un movimento político de influencia de un padrón, quando há unha imposición máis ou menos real de un padrón por parte de un Estado. E esa padronización se dá de maneiras diversas no mundo hispánico, e iso acho que de Granda explica ben nesa citación. Non só non está presente a padronización en la totalidade das áreas geográficas hispanoamericanas, isto é, ten áreas, obviamente, que non son submetidas a ese proceso, mas iso acontece tamén en todos os estados nacionais, onde a padronización é máis fraca, por exemplo, en algúns lugares do Brasil, de Portugal ou da España, onde persoas sen alfabetización, longe de meios de comunicación, longe da administración, sen presenza da administración do Estado, non ten contacto con esa variedade padrón, sino solo en alguna de ellas, sino que además la misma actúa en dependencia de factores causales altamente complejos y variables en periodos cronológicos no contemporáneos respecto a diferentes zonas territoriales. Isto é, que tamén se dá en momentos diferentes, en lugares diferentes e de acordo con variables moito diversas. E Margaret explica, eu acho que bastante ben iso cando fala da constituición de centros culturais na América, e o que dá lugar a unha situación real de pluricentrismo normativo, diversos centros culturais produtores de norma culta, de variedades modélicas para o resto da populación. E algúns exemplos de como eses centros culturais se forman en momentos históricos diversos e de maneiras tamén muito diferentes. Por exemplo, no Perú há unha diferenza já desde o inicio da colonización entre Lima, a capital, que era o virreinato, que era a capital da colonia,
era uma representação de Madrid, ali tinha um rei, um representante do rei, tinha uma corte real, foi a primeira universidade da América, né, em Lima, e os Andes, território inexplorado durante muito tempo, né, longe da administração colonial. Isso, obviamente, tem consequências linguísticas, né? O castelhano de Lima tem determinadas características por isso e se constitui num centro cultural, produtor de norma, com influência sobre um território, do que depois será, enfim, o Peru, ¿no? Depois da independência. Ou, por exemplo, Colômbia. E sobre Colômbia ele diz: solo a finales de la época colonial habría de convertirse Colombia en un centro cultural. Isto é, durante todo o período colonial, Colombia non é centro cultural, non hai nenhuma grande capital que represente a metrópole, con capacidade para propor un modelo de lingua. Posteriormente, nos últimos anos del siglo XIX, alcanzaría la categoría de Atenas de Sudamérica, con sus dos grandes humanistas, el latinista y traductor Miguel Antonio Caro y el gramático, purista de la lengua e hispanista José Puerto. Vou retomar isto no final, para que vejam como a descrição do Malver é adequada, né? Efectivamente, Colômbia passa desse período, ¿no?, da época colonial, onde não tem centro cultural, a ser um grande centro cultural, né? Chile tamén pasa de ser, ele fala así, rincón do imperio, ¿no?, de ser un canto afastado do imperio, onde, por tanto, en fin, as persoas interagen lingüísticamente sin sobreposición de un modelo de lingua, a desenvolver un ideal lingüístico clasicista, ¿no?, sobre todo pela influencia do Andrés Bello. Ou fala de Argentina e México como dois espaços, ¿no?, posteriormente dois estados nacionais, onde vigora un claro autonomismo lingüístico tamén desde o inicio da independencia, ¿no?, desde a época da independencia, o qual se manifesta até hoxe, né? Outro dia non, ontem, foi outro dia, mas foi ontem, na palestra do Luís Fernando Lara, ele falou precisamente dun dicionario integral do español do México. Existe tamén un dicionario integrado do español da Argentina, ¿no? Son dois centros culturais produtores de norma, ¿no?, que manifestan, digamos, unha vocación autonomista, ¿no?, de autonomía lingüística desde a época da independencia. E, en casos como Paraguai, que se caracteriza por un bilingüismo generalizado e que, por tanto, dá lugar a outro tipo de realidade sociolingüística. Toda esa realidade diversa se encontra, como decía Faraco, se encontra digamos, enfrentada a unha realidade metropolítica que é a fundação de uma academia, uma Real Academia Espanhola da Língua, ¿no?, com missão, com funções reguladoras da língua, já em 1713, ¿no?, no século XVIII. Vou ler esse pequeno texto que é da ata fundacional, né, da Academia. Está escrito com ortografía da época, acho. Siendo el fin principal de la fundación de esta academia cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana, desterrando todos los errores en sus vocablos, en sus modos de hablar, en su construcción, ha introducido la ignorancia, la vana afectación, el descuido y la demasiada voluntad de innovar. Será su empleo distinguir los vocablos, frases o construcciones extranjeras de las propias, las anticuadas de las usadas, las bajas y rústicas de las cortesanas y levantadas, las burlescas de las serias y finalmente las propias de las figuradas. Y ahí ya en la fundación se establece un lema que es esa cosa linda, limpia, fija y de esplendor. Parece una propaganda de inteligencia. Mas, enfim, eu invento do século XVIII. Claro, essa instituição realmente, desde o século XVIII, antes portanto, da independência dos Estados americanos, se constitui como um centro de referência lingüística, produtor de norma com esses critérios puristas, cortesãos, enfim.
e continua desenvolvendo o seu trabalho de forma mais ou menos continuada ao longo da história, né? Com altos e baixos, com momentos de mais produção, momentos de menos produção, mas de uma forma continuada. E, sobretudo, se constitui no imaginário dos falantes de espanhol realmente como referência, ¿no? De língua espanhola, de todos, também no mundo enfim, na América Latina, quanto na Espanha, né? A partir já de 1871, final do século XIX, vejam que, claro, já uma vez que os Estados, uma vez que se constituem os Estados independentes na América, os Estados hispânicos, a academia reage politicamente a essa realidade, a essa nova realidade, porque também eles, enfim, não são poucos, tem a estratégia política da academia pues, responde às diversas nuances, ¿no? da realidade política do momento, e depois da independência vai criando academias correspondentes, que são representações da academia espanhola nos diversos países, claro, enfim, cooptando as elites de cada lugar para ese modelo de língua, né? Proposto. Entre 1871 a 1951 temos ainda essas academias correspondentes, né? Para os intelectuais latino-americanos isso é motivo sim de conflito, não? E isso acho que efetivamente é um elemento de diferenciação do que acontece no mundo do lusófono, do português, não? E que a academia cumpre um papel realmente central, por referência, não? Pode ser uma referência positiva ou negativa, né? Para muitos intelectuais convidados a fazer parte da academia como correspondentes, aquilo é um conflito pessoal, ético, político, não? Entrar ou não entrar, né? Para aqueles que trabalham sobre língua, produzem instrumentos na América Latina, a produção da academia é sempre uma referência positiva ou negativa. E vemos que isso é até hoje, né? Outro dia também, ontem, que para mim o tempo passa muito rápido. Ontem o Lara dizia também que um dos disparadores, digamos, um dos critérios, né, para elaborar o dicionário era, ele utilizou o termo desmarcar-se, né? O termo futebolístico da academia. Portanto, a academia continua funcionando mesmo para aqueles que têm como uma referência, né? Neste caso negativa, claro, o que não queremos ser, mas está aí, uma certa omnipresença acadêmica. E a partir dos anos 50 funda-se a Associação de Academias, que já responde a um outro momento histórico, claro, também não é casual, que seja nos anos 50, né? Vejam que na metade do século XX Espanha não é nada, né? É insignificante, como diria. Espanha é um país politicamente insignificante no mundo, né? Não está nem na ONU. Entra, acho que por aí, nos anos 50, 50 e tal. Saímos da Guerra Civil, estamos na ditadura franquista, Espanha é um país, enfim, obscurantista, isolado internacionalmente, né? E não há nenhuma grande capital, nenhum grande centro cultural, nenhum grande centro de produção cultural na Espanha. Nem Madrid, nem Barcelona é comparável a Buenos Aires, a Montevideo, a Ciudad de México, né? Que são sim grandes centros culturais. Entre outras coisas porque também acolheram os exilados espanhóis, né? E lá eles tiveram também uma atuação de produção cultural importante, né? Tanto no mundo editorial, cinematográfico, enfim, em muitos âmbitos. Mas, quer dizer, os países americanos têm uma relevância política, econômica, cultural muito maior que a Espanha, nos anos 50. E nesse momento não é por acaso que se funda a Associação de Academias, né? E que há a academia espanhola pues, propõe, digamos, um modelo aparentemente mais democrático, não? De associação, né? Para não perder o trem da história, não? Do controle. Isso, enfim, entre os anos 80 e 90, num novo momento histórico, se passa desse pluricentrismo evidente, não? Que pela prática, com essa tensão sempre entre o papel regulador da academia, né? Como referência, e a realidade produtora de norma dos grandes centros culturais da América, de um pluricentrismo de fato, né? Porque a gente, enfim, circula produtos culturais da América muito mais pelo mundo, né? E entre os países hispânicos, muito mais do que os espanhóis. Se passa disso à formulação de uma nova política que é a pan-hispânica, né? E aqui cito o Adriano,
Fanjul 2011, en portugués. A nova política que vai sendo asumida, non se ainda se outras por sectores do capital español en auga, non se estrutura en torno da legitimación da normalidade de prestigio por cima das outras, mas da tutela directa sobre elas. A partir desse momento se formula esa política panhispánica que é unha en fin, ten a ver con un momento digamos de alza, no? Do capital español, un momento económico bom para España, dentro da Europa, entre outras cousas por receber fondos europeos, en fin, un momento de un certo optimismo económico, unha certa euforía económica que depois deu no que deu na enorme crise actual, no? que sin dúvida abre un outro momento que vamos ver por onde vai. Mas nesse momento se propõe essa norma, essa política panhispánica que acolhe o lema da unidade na diversidade, que seria uma espécie de prescritivismo moderado, né? Isto é, propõe uma norma, mas que seja uma norma plural, só com o discurso do consenso. A própria Asociação de Academias diz o seguinte: el conocimiento de las características que presenta actualmente nuestra lengua en todos los países que integran el mundo hispánico permite llevar a cabo una auténtica política panhispánica que recoge lo consolidado por el uso y en los casos necesarios se adelanta a proponer las opciones que parecen más aconsejables en aquellos puntos en los que el sistema muestra vacilación. En fin, está falando do proceso de produção de norma dentro da política panhispánica. E, enfim, já nesse fragmento, mas na formulação de maneira geral, do meu ponto de vista, se manifesta uma confusão propositada entre o que seria a norma culta enquanto realidade de uso, né, dos falantes cultos do mundo hispânico e padrão. Né, que, aliás, essa identificação, né, entre o uso e a proposta política do padrão é constante, praticamente constante nos processos de padronização e é uma forma de justificar a própria padronização. Também acontece no mundo lusófono. Isto é, o que eles dizem é: a gente está propondo um modelo de língua, mas na realidade o que estamos propondo é o que vocês já fazem, né? Esse modelo de língua já existe, não somos nós que criamos, estamos só recolhendo, somos notários, registramos apenas o que existe, né? Então, enfim, constroem a ideia de que efetivamente existe uma norma culta internacional do espanhol, que as elites do mundo hispânico falam mais ou menos igual, né? E a academia só registra isso através dos instrumentos criados por essa associação de academias. Essa política panhispánica se apresenta, portanto, como uma política de padronização flexível, né? Como um prescritivismo mais ou menos moderado, mas com nuances, quer dizer, flexível até certo ponto, né? No último congresso de hispanistas em Salvador temos a mesa com Ignacio Bosque, sempre digo Ignacio del Bosque, como se fosse o treinador do Ignacio Bosque e Elvira Carvajal Arnú, onde ele defendia a posição da academia a respeito da elaboração da nova gramática da língua espanhola e Elvira colocava algumas ressalvas, digamos, algumas ressalvas. E uma delas muito importante, central no discurso dela, é como, efetivamente, essa nova gramática que vende como espanhol total, né, como uma espécie de recolha total do espanhol do mundo, exaustiva, como essa gramática, efetivamente, responde a um modelo de prescritivismo moderado, que vai entre a descrição e a prescrição, considerando que esses limites nunca são claros, mas que os instrumentos criados a partir dela vão cada vez afunilando mais a prescrição, até chegar a modelos de prescritivismo radical. Isto é, a nova gramática na sua completude é mais ou menos
recolle unha serie de fenómenos que o manual xa non recolle e que na gramática escolar están totalmente excluídos, non? E claro, o instrumento realmente padronizador é a gramática escolar, que non por acaso se chama gramática escolar, e é aquilo que se propón como instrumento para ser ensinado, ser utilizado como nas escolas. E, en fin, e a questón do panhispanismo nos leva tamén para unha questón fundamental en todo o proceso padronizador, que é a questón da autoridade normativa, non? Que faz o padrón é quen pode facelo, claro? Quen ten autoridade para iso. E a autoridade é a autoridade concedida oralmente. Efectivamente, a academia ten unha legitimidade histórica, né? Que dá a ela a autoridade para facer iso, concedida pelas propias comunidades que falan español. De Valle tamén critica, claro, esa ideoloxía, né, da unidade na diversidade, e ele fala de como esa unidade é na realidade unha construción tamén discursiva, né? Ante este nivel de confianza non deja de sorprender que a academia este confianza na unidade da lingua, ¿no? Porque en todos os discursos fala sempre de que a lingua española já é moito unida, ¿no? Portanto, é moito homogénea, faz parte de un certo imaginario hispánico, ¿no? Así como no caso do portugués tamén faz parte do imaginario, que existen dois portugueses, ¿no? Pelo menos, mas claramente dois. No caso do español faz parte do certo imaginario compartillado, y ante este nivel de confianza no deja de sorprender que la academia haya abordado precisamente la defensa de la unidad como objetivo principal y que los agentes de la política lingüística española se sientan obligados a afirmar la integridad idiomática una y otra vez como lo hace. En fin, a un citado, no sé si es citado, español que estudió en España, bueno, es que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Cuando es necesario afirmar tantas veces que os va a mal imponida, en fin, da para desconfiar. La repetición es, por supuesto, una de las estrategias de naturalización de categorías culturalmente construidas. Las celebraciones públicas de la lengua, como congresos, y los monumentos normativos que la representan, gramáticas y diccionarios, son en realidad los actos mismos que la constituyen. Igualmente, las afirmaciones de unidad, aparentemente descriptivas, son de hecho los actos que la crean, ¿no? ¿Cierto? En fin, esa unidad, por tanto, é máis unha construción discursiva que se vai elaborando a través deses eventos públicos e deses instrumentos, ¿no? Se presenta como descripción do que xa é unha realidade máis ou menos unida, o que na realidade é unha proposta de unidade e de uniformidade. E dentro das políticas globais, digamos, a construción dese espazo lingüístico do español, estando no Brasil, non posso deixar de me referir ao Brasil como objetivo da expansión internacional da lingua española, en fin, que temos, que todos nós conhecemos ben, e sobre todo esta asociación de profesores, porque ten actuado, en fin, claramente contra medidas, en fin, contra medidas absurdas, ¿no? de imposición de un modelo político de lingua. Eu acho que no Brasil basicamente há uma dicotomia, um conflito entre duas posições que a princípio são incompatíveis, né? Entre uma visão que surge do espanhol como recurso económico, né? Que é uma visão que ligada, claro, a essas instituições padronizadoras que propõem políticas de gestão da língua da Espanha, são instituições tanto do Estado espanhol como corporações económicas que actuam em conluio com o Estado, né? Que muitas vezes se confundem com ele, né? Enfim, não vou descobrir que se confundem, sim, com o Estado, né? Entidades privadas, corporações económicas que se confundem com o Estado. Para começar pela própria academia, né? Que tem uma fundação de apoio formada por essas empresas, né? Por essas grandes corporações. Eu já não digo que são de capital espanhol porque o capital não tem pátria, assim como os trabalhadores. O capital é como anticristo que imita a forma de funcionamento da
na clase operaria, né? E o seu reverso, né? Entón o capitán, enfim, non sei se é español, levan a bandeira española, né? E, en fin, eles proponen esa política panhispánica e ven a lingua como un recurso económico destinado a vender un ben intangible, mas que ten consecuencias concretas, ¿no? Que se manifiestan en recursos concretos, que é a marca España, né? En fin, na España, na imprensa, por parte de partidos políticos, há un grande, non sei se non é un grande debate, há unha presenza moito forte dessa ideia de marca, ¿no? Asociada ao español e asociada á venda de produtos, ¿no? E a lingua sería o produto estrela, né? Para vender a marca España. Obviamente iso responde a intereses a principio considerados españoles, né? Digo a principio porque eu cuestiono tamén que esos sean intereses españoles, né? De facto, quen está padecendo a crise son os españoles, né? A população. Mas, enfim, aqui está aquele esqueminha do Verdugo sobre como isso funciona, ¿no? Existe um núcleo central de serviços lingüísticos, ensino do espanhol, edições por ensino, o núcleo central da língua como recurso económico, outros setores, né? Setores estratégicos, as tecnologias da língua, vendemos libros, mas também vendemos cursos de idiomas online, mas também vendemos o cabo, né? E o serviço, o servidor, por onde van ser distribuídos esses serviços, né? Para alguma coisa está telefónica, por aqui. Setores de difusão, editorial, audiovisual, musical, enfim, o que tem a ver com os produtos culturais. E tudo isso vai puxando de outros setores associados à marca Espanha, ¿no? E aí entra de turismo, moda, desenho, o azeite, não sei, o vinho, né? Outra série de produtos que levam essa marca Espanha. Suponho que o aprendiz de língua espanhola vai consumir esses produtos, não é? Na realidade se trata de formar consumidores, ¿no? de criar consumidores associados à língua. E claro, essa visão economicista de criar consumidores, ¿no? De mercado para vender um país ou uma marca relacionada com um país é claramente incompatível com qualquer visão, por exemplo, de integração regional, ¿no? Com o que seria o papel do espanhol no Brasil ligado a outro tipo de constituição de espaços políticos e de relações entre países, né? Onde, aliás, poderiam entrar outras línguas, né? Bom, e o panhispanismo funciona também, como dizia antes, como um projeto de planejamento internacional de corpos, né? De criação de normas. E nesse sentido há também uma oposição entre a criação de instrumentos linguísticos panhispânicos e o efetivo pluricentrismo, que seria a posição defendida ontem por Lara, ¿no? Criar que en diversos centros se crien instrumentos adecuados, ¿no? Para instrumentos normativos adecuados para a súa população. Obviamente os instrumentos lingüísticos panhispánicos ten autores que chaman iso dun pluricentrismo piramidal porque há unha hierarquía, né? E no topo da pirámide está o español da España central, né? E as outras tamén entran nesa hierarquía, mas eu prefiro falar dun monocentrismo plural entre aspas porque obviamente se há un centro, por moito plural que ese centro quiser se apresentar, né? E por moito consensual que se apresentar, continua sendo un centro, né? Non há varios centros, é un que distribui o jogo, ¿no? Como dicía Adrián naquele texto, sería, enfim, haber un centro tutelando a diversidade, ¿no? A unidade na diversidade sería na realidade unha diversidade sob controle, ¿no? Vigiada, digamos. E iso, en fin, contrasta, claro, con unha visión realmente pluricéntrica. E iso no Brasil, por exemplo, tería resonancias claras no ensino, né? Iso aparece nos materiais didácticos claramente, sobre todo naqueles producidos na España, ¿no? Que son vendidos aquí no Brasil, onde houve unha mudanza a partir dos anos 90, sobretudo, entre aqueles que apresentaban unha realidade dividida tamén un pouco entre España e América, e aqueles que foron criados depois dos 90, onde se apresenta o mundo hispánico de unha maneira global, ¿no? Onde se apresenta unha realidade panhispánica, ¿no?
onde se misturan propositadamente referencias culturais americanas e españolas. E, en fin, se manifesta tamén nas provas de proficiencia, claro, que é un aspecto tamén mercadolóxico, non? A prova de proficiencia en lingua estranxera, pues, en fin, un instrumento legitimador dos falantes, no? Da legitimidade aos falantes. Aquí temos tamén propostas divergentes. E xa acabo tentando falar das tendencias actuais. Eu acho que as tendencias actuais nesa política panhispánica, as políticas de área idiomática, do español, están condicionadas en parte pelo declive económico español, o cual faz con que aquela política agresiva de expansão esteja diminuindo necesariamente, ¿no? Con os recortes por parte do Estado. As empresas asociadas, en fin, continúan con, como se dice aquí, con bala na agulha, né? Unha cosa Santander non viveu crise nenhuma, está moito ben obrigado, e o Estado realmente está neste momento totalmente derrotado, non, económicamente. E eu non sei, me pergunto se non é un deslocamento de interés expansivo do Brasil para os Estados Unidos. No Brasil e os Estados Unidos eran os dois grandes obxectivos da expansão internacional da língua española, assim formulado en diversos documentos, né? No Brasil vimos já houve unha diminuição, parece, né? das ações políticas da Espanha, né? Expansivas, fechando estudos Cervantes, etc. E houve algumas iniciativas novas em relação aos Estados Unidos, iniciativas diferentes, mas mais novas, não? Sobretudo com as universidades americanas, a procura também de um certo prestígio. Existe enfim, a ilusão no sentido português mesmo, mas para eles é uma ilusão, enfim, da população hispana, né, nos Estados Unidos como agentes de expansão da língua espanhola naquele país, né? Que, enfim, tem muitos problemas, não? E, enfim, responde a outros interesses, mas eles também estão investindo muito nisso, né? Sobretudo desde a criação da academia norte-americana da língua espanhola, não? Que, se vocês visitam a página, o site dessa academia, enfim, vai encontrar autênticas pérolas de purismo lingüístico, né, do espanhol, porque a grande preocupação é que são falantes de espanhol, mas que falam muito errado, né, para o modelo desejado para a Espanha. Então, a crise econômica na Espanha, dessa aceleração da política de expansão, isso, enfim, coincide novamente, quase no movimento pendular, né, com o crescimento, um certo momento de estabilidade econômica de alguns países latino-americanos, né, em contraste com essa grande crise europeia, de maneira geral, e espanhola em particular. Isso dá lugar também a políticas até semelhantes com as que vinha empreendendo a Espanha, né? E eu coloquei apenas dois exemplos, mas seria interessante, é um trabalho que gostaria de fazer, ver um pouco o que está acontecendo hoje na América de língua espanhola nesse sentido, não? Coloquei o exemplo da Colômbia, e antes, quando falei da Colômbia, falava de Malver e dos centros culturais. Lembra que dizia de como Malver falava que a Colômbia era Atenas, não? De Sudamérica, e, enfim, se estabeleceu ali um modelo de língua purista também, relacionado com a língua da metrópole. Bom, pues, talvez uma das consequências é isto, este eslogan, que é um eslogan, enfim, atual, para aprender o melhor espanhol do mundo, a resposta é Colômbia. Está aqui no site do Instituto Cabo Cuervo. Enfim, Colômbia está investindo, está começando a investir politicamente nesse setor econômico do ensino da língua, não? Como um centro alternativo, mas com critérios muito semelhantes ao da Espanha. E depois temos também o turismo idiomático na Argentina, não? Que também tem um setor econômico em crescimento e sobre o qual se tem incidido bastante. O valor do idioma como recurso turístico, econômico e cultural. Claro, o econômico fica no meio do turístico e do cultural,
Mas lá está. É um pouco o espanhol recurso económico de toda a vida. Enfim. E nos acabo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos dois colegas, então eu vou abrir para pessoas perguntas. Sim, José. Sim. José. Você está no microfone? João, eu queria saber, bom, pensando um pouco na mesa anterior também, né? Aproveitar para parabenizar a professora Neide, porque, enfim, pelo depoimento do Carlos, né? Bonfim, ele não estaria aqui se não fosse você também. Então, enfim, amanhã ou depois, outras pessoas estarão por aí, enfim. Mas sobre o que você falou, João, de quem tem autoridade, né, e da legitimidade histórica, pensando nessa questão também da cultura, e nos dicionários também, né, na fala do Lara ontem, quer dizer, os dicionários integrais do México e da Argentina, mas com a diferença, não sei exatamente como se deu em relação ao México, mas da Argentina o Clarim tem os direitos, né? Então, será que só pela via econômica talvez um dia venha a ser derrubada essa autoridade, bom, a legitimidade histórica ela se constrói, mas essa autoridade, aos poucos, ela pode ser talvez quebrada só pela via econômica ou de alguma outra maneira você acha que isso pode acontecer? Bom, não sei, realmente pela via econômica pode sim, de fato existem outras autoridades, né? A academia tem uma autoridade reconhecida, em parte pela legitimidade histórica, porque eles também se esforçam por legitimar o trabalho, né, deles. A própria criação da associação de academias, a forma como se apresenta o trabalho de criação de instrumentos, né, através do consenso, da negociação, tudo isso contribui a legitimar esse trabalho, né, e a criar autoridade. Digamos. Se alguém sabe como se fala espanhol no mundo, né, como somos nós, né, se alguém conhece, alguém controla essa diversidade, esses somos nós, além da legitimidade histórica, enfim, construíram essa autoridade também através desses instrumentos. Né? Mas existem outras autoridades, claro, e sim, sempre outros países, capitais, através de instrumentos econômicos, né, podem-se recabar autoridades diante dos falantes, né? E serem reconhecidos. Existe também a autoridade acadêmica, claro, que é muito importante, não? E que muitas vezes se contrapõe claramente a autoridade dessas instituições. Eles também, claro, a academia também corre atrás dessa autoridade acadêmica, não? Convidando acadêmicos, claro, assim como nos clubes de Nobel convidavam escritores de reconhecido prestígio, hoje combina escritores com académicos, houve uma entrada de linguistas, enfim, a Academia Espanhola é importante, mas isso para outros centros também tem autoridade, né? Não sei, o Instituto Carlos Cuervo pode ter autoridade para dizer, determinar qual é o melhor espanhol do mundo, talvez, né? Por um trabalho também histórico com a língua, pode ser reconhecido, possivelmente em Colômbia. Não conheço Colômbia, mas imagino que tenha realmente muita autoridade diante dos falantes, né? Então, se há outros meios, além do econômico, claro. Não, na verdade é um comentário e gostaria que ele também
tivessem as suas reflexões, que são caminhos diferentes, né? Está desligado? Não. Enquanto o Paraco falava de atualmente uma visão de pluralidade, e da pluralidade mesmo, né? Pluralidade na diversidade. Diversidade na diversidade. Diversidade na diversidade, isso. Em espanhol a gente tem essa questão da unidade na diversidade. E eu queria que você talvez comentasse um pouquinho mais ao que se deve isso. Assim, será que é o papel que estão desempenhando os países, os órgãos na África, ou bem, é isso mesmo, não? Digamos assim, aceitar essa. Não há como legislar a respeito, e que sim, o caminho é esse, como você tinha contado, um teórico que disse isso. O discurso da unidade na diversidade no espaço da língua portuguesa foi um discurso que predominou entre os filólogos, né, durante um certo tempo, eu diria dos anos 30 até a gramática de Celso Cunha de Sintra, e depois disso ele perdeu completamente a sua substância. Você não tem hoje, digamos, você não tem um discurso pan-luso, né, um pan-lusófono. Isso não existe. Quer dizer, quando ele aparece, não vou dizer que não existe, ele existe, mas numa perspectiva puramente romântica e eufórica de grupos que não, ou de grupo que não percebe, não usa categorias mais amplas para analisar e interpretar a realidade sociolinguística do português. Eu diria que, como não teve um problema, né, como o português nunca foi gerido, né, assim, por uma instituição central, o tamanho do Brasil criou um problema no espaço. Veja, o português na Europa é uma língua minoritária, absolutamente minoritária, 10 milhões de falantes. Você pensar que o espanhol tem quanto? 35, 40 milhões de falantes, o italiano 60, o alemão 70, o inglês 70, né? O português tem 10 milhões, ele está entre as línguas minoritárias na Europa. E o esforço que o institucional que o governo português faz no contexto europeu é no sentido de boicotar toda a possibilidade de entrada do Brasil nesse espaço. Né? Porque, claro, o Brasil tem uma força de atração poderosa, coisa que Portugal não tem. Então, Portugal tenta fazer assim, olha, a Europa é nosso território e a África é nosso território. E aí se criou na África esse imaginário de que eles têm como referência a norma de Lisboa, o que é uma piada completa, né? Porque não... Primeiro que os falantes de português língua 1 na África raramente passam de 10% nos países de língua oficial portuguesa. Então, além disso, pessoas que têm um contato, quer dizer, que esses países têm um contato efetivo com a norma de Lisboa, é realmente um objeto de ficção. Mas os portugueses e o Instituto Camões, dentro das suas limitações, faz um esforço de trabalho nesses países no sentido de dizer, de fato, aqui se cultiva a norma de Lisboa e nós vamos continuar fazendo isso e apoiando as iniciativas nessa direção. Mas isso tudo é uma luta contra o tamanho do Brasil. Né? E, por outro lado, o Brasil institucionalmente não tem ação significativa. E nem política, nem assim, do ponto de vista governamental. E ele é uma situação engraçada, né? Porque se o português tem futuro no mundo, é do Brasil que vai ser esse futuro. Né? 200 milhões contra 10 milhões, né? Ou contra 10% da população que representa nesses países oficiais de língua oficial portuguesa, representa 1 milhão, 2 milhões, nem isso, de falantes de português como língua 1. Agora, apesar disso, o Brasil institucionalmente acha que não precisa fazer nada, né? Ou então se põe numa posição secundária.
Eu acho que esses são os grandes entraves e paradoxos da situação da língua portuguesa. Só para ter um complicador a mais, Angola hoje faz questão de dizer que é o segundo maior país de língua portuguesa, o que outra vez é uma ficção, né? Porque falantes de língua portuguesa, língua 1 em Angola, não chegam a 10% da população. Claro que é o país que tem o maior número entre os países africanos de língua portuguesa, é o país que tem a maior população que fala português como língua 2, isso é verdade. Mas que daí dizer que é o segundo maior país de língua portuguesa, mas isso passou a ser uma questão política para eles, né? E agora veja o paradoxo da coisa. É o país que ainda não ratificou definitivamente o acordo ortográfico, mas é um país que tem um monte de dinheiro agora para a viabilização do vocabulário ortográfico comum, né? Então, como é que você explica esse jogo tão paradoxal? Nós não assinamos o acordo, mas estamos financiando o grande instrumento de implantação do acordo. Como assim? Né? Mas justamente para fazer um jogo político de caçar os portugueses, né, basicamente. Bom, Posso fazer uma pergunta? tá. Eu queria fazer uma também, aproveitando. Se eu pudesse falar um pouquinho, o senhor consideraria que o governo poderia fazer a promoção da língua? Eu pergunto isso porque a gente muitas vezes vem como extremamente problemática a promoção, por exemplo, da língua espanhola. Como poderia ser feito talvez de outra maneira? O problema Bom, veja, o primeiro problema que nós temos e que é de difícil solução é o problema da norma, efetivamente. E veja que esse é um problema crucialíssimo. Se você pensar que 7 milhões de jovens vão estar agora concluindo o ensino médio, estão passando pelo exame de ensino médio, que hoje é o grande vestibular das universidades públicas e muitas particulares. Na avaliação da redação desses alunos, 7 milhões, não há critério. Não há critério normativo, certo? Porque, diante da contradição, quem resolve a contradição? Né? Quer dizer, a língua portuguesa recebeu descrições normativas, ou textos normativos de autores, né? Como diz o João Carlos, e não institucional. E a contradição entre eles é enorme, né? Entre os dicionários entre si, os dicionários com as gramáticas, os gramáticos entre os gramáticos. E aí, na hora de avaliar o produto, veja, isso não é uma questão banal, né? São 7 milhões de jovens, é a nossa juventude que está sendo avaliada, está recebendo um elemento para concorrer ao ensino superior, e nós não temos critério de avaliação. Certo? Quer dizer, eles estão seguramente sendo injustiçados nesse processo. Agora, não, veja, eu diria que antes da promoção externa da língua portuguesa, o Brasil precisa resolver a promoção interna da língua portuguesa. Né? Resolver esse espinho. E não é de fácil solução, é uma questão que perpassa um imaginário poderosíssimo, né? E como a gente viu agora recentemente naquela briga a propósito do livro, né, da educação dos jovens e adultos, nós penamos 40 dias e 40 noites, né? 40 dias e 40 noites intermináveis a respeito daquele pequeno parágrafo do livro, né? Mas isso aí, né? Exato, da história dos peixes. Mas isso aí mostra o nosso problema. Nós não queremos olhar a nossa cara linguística e enfrentar essa questão de maneira a resolver essas ambiguidades, essas contradições que têm um efeito direto. Né? E veja, no caso de uma promoção da língua, externamente também, quer dizer, que língua o Brasil vai vender? Certo? Do ponto de vista da sua referência normativa.
queria terminar com uma pergunta a cada um dos dois. Você, Neide, queria perguntar algo? Era mais Vai. Era quase, eu vou brincar, é quase uma provocação. Né? Então, o João falou num monocentrismo plural, numa diversidade vigilada, e o Faraco falou na diversidade da diversidade. Entre essas duas coisas, com quem que a gente fica? O que é, ou seja, qual é, não sei se deu para entender a pergunta, qual é o caminho, o que temos pela frente? Ou seja, o monocentrismo plural e a diversidade vigilada ou a diversidade na diversidade? O que afinal é mais legítimo? Será que existe alguma coisa mais legítima entre essas duas posições? Eu apostaria pela diversidade na diversidade. Eu acho que não há nenhum problema ter várias normas funcionando, até falarmos em diversas línguas. Né? A questão não é tanto, eu acho que enfim, a coisa é muito levada para a questão, essa questão da unidade linguística, não? É muito levado para o terreno da uniformidade, né? Para identificar aquilo com um modelo claro, global, universal, quando talvez a questão das fonias seja mais uma questão de relações políticas, culturais, econômicas, do que de criação de modelos de língua comuns, né? Mais ou menos plurais ou mais ou menos centralizados. Né? Essa questão da unidade da língua é uma falsa, é um problema falso, né? Porque aliás é uma ilusão, porque não há unidade nenhuma, né? Vai contra a própria natureza da língua. Então é um pouco absurdo tentar continuar, enfim, tocando nessa tecla. Eu acho que existem as políticas internacionais interessantes para serem feitas considerando as relações linguísticas, né? Considerando o fato de que existem relações linguísticas entre países, quer dizer, o Portugal e o Brasil podem falar hoje, podemos dizer que falam línguas diferentes, mas a questão está em que são línguas relacionadas, né? Diferentes, mas aparentadas, próximas, com uma origem comum, com um passado mais ou menos comum, enfim, conflituoso e tal, mas comum, né? Isso pode deve ser aproveitado de alguma maneira, né? Sobretudo pensando nos falantes. Eu acho que um grave problema das políticas linguísticas é que pensam nas línguas e não nos falantes, né? O que fazem os falantes com isso? Não? Realmente os portugueses perdem alguma coisa se deixam de se relacionar com o mundo brasileiro, o mundo cultural, político, econômico. Os brasileiros perdemos, me incluo aqui, alguma coisa se deixamos de nos relacionar com os portugueses? Pois, possivelmente sim, né? Então, temos alguma coisa a ganhar nessas relações? Acho que sim, os produtos podem circular entre Portugal e o Brasil, podem circular produtos diversos, né? Com diversos modelos de língua, e a comunicação se garante pelo contato e pela interação, né? E o que, se existe alguma possibilidade de pensar em unidade linguística, através essa ideia da unidade só se constrói na diversidade, realmente, né? Mas é na diversidade das interações, né? A possibilidade de se reconhecer o outro como alguém com uma cara específica, não? Como um outro, mas com o qual podemos nos comunicar, relacionar, etc. Então, acho que não é tanto uma questão de construção normativa, que não há problema nenhum por termos várias normas funcionando. A questão está no que fazemos com elas. E no mundo hispânico o mesmo. De fato, vivemos boa parte da história, sobretudo no século XX, em contato com diversas normas, com diversas línguas. Eu sempre conto nas aulas de espanhol para os meus alunos, quando perguntam estas coisas, que sempre perguntam, claro, é uma questão, essa coisa da variação, pelo fato de serem 22 países, claro, a língua oficial espanhola, que eu cresci vendo desenhos animados falando mexicano, depois
Depois, quando entraram as novelas na televisão venezuelanas, ouvíamos música cubana, lia, claro, colombianos, chilenos. Quer dizer, esse contato com a diversidade do mundo hispânico é uma realidade, né? Não precisamos ter uma gramática normativa comum para continuar mantendo essas relações culturais. Bom, então eu vou fazer uma última pergunta para um dos dois, que se relaciona também com isso que eu falei, para você falar com você a respeito do problema da fragmentação da língua. Eu escutei os fatores que você mencionou, o último autor que você mencionou, Ivo Castro. Agora, eu pensava, um fator como a inércia, a simples inércia da língua imaginada, não é um fator para levar em conta também? Ou você, que peso daria esse fator? Porque uma inércia é que simplesmente há uma língua, ela continua, né? E, João, quando você coloca esse último quadro, opondo as políticas pan-hispânicas, são pluricentrismo que você relaciona a, se bem me lembro, a integração regional ou a políticas aqui. Eu me pergunto se não há uma contradição nesse sentido. Digamos, há uma força atuando, uma força normalizadora, que tem um centro no capital espanhol. Bom, ou você opõe outra força, ou essa força é a força. Então, por exemplo, eu me pergunto muitas vezes se iniciativas como Cero, ou outras que surgem na América Latina, não deviam ser mais articuladas. Por exemplo, que a Argentina latino-americanizasse o selo, o que não precisamente partindo de uma diversidade de normas, mas enfim, que haja sim políticas linguísticas que contrapesem, e isso, nesse sentido, segundo como se interprete o problema do pluricentrismo, eu acho um pouco arriscado, ou perigoso, no sentido de bom, enfim, nos de bueno, nos de afuera. De fato, a questão da mudança linguística, né, digamos, da dinâmica da língua, ela tem dinâmicas, no caso do português, dinâmicas claramente diferentes na Europa, no Brasil e na África. Né? Porque na África você tem um substrato de línguas, bom, é uma Babel, né? Porque Angola e Moçambique predominam as línguas da família Banto, mas muitas delas são incompreensíveis entre si, e o efeito sobre o português é diferenciado de língua para língua. Né? Cabo Verde é o único país de língua oficial portuguesa que tem uma única língua, que é o cabo-verdiano, mas extremamente fragmentado, dialetalizado, né? Com diferenças grandes das ilhas do norte, das ilhas do sul, mas a Guiné-Bissau tem, além de 20 ou 25 línguas diferentes, né? Não tem, portanto, um substrato como tem Angola e Moçambique, 25 línguas diferentes, e tem também o crioulo guineense, que é hoje a língua nacional, né? O português é uma língua praticamente insignificante na Guiné-Bissau. Então, há inúmeras dinâmicas da língua portuguesa aí, nesses caminhos, e eu acho que a fragmentação, eu concordaria com o professor Ivo, a fragmentação já vai avançada e não há retorno. Né? E talvez um dos indicadores mais interessantes, o João estava falando da circulação dos bens culturais, né? Vejam que no Brasil não se ouve na mídia, não se ouve português europeu e não se ouve portugueses africanos. Né? Você ouve o português brasileiro. Né? E quando há festivais de cinema português aqui, os filmes são legendados. Né? Porque realmente, nós por não ouvirmos, nunca ouvirmos, ao ouvirmos numa conversa normal, não entendemos praticamente nada. Né? Porque é outra prosódia, é outro ritmo, outra coisa. Então, há um caminho de fragmentação na própria dinâmica da situação
sociolinguística de cada um desses países, né? Então não adianta você querer criar uma unidade aí onde não há mais condições para isso. A atual direção do Instituto Internacional da Língua Portuguesa tentou fazer essa ideia de a diversidade da diversidade, né? Quer dizer, representar essa diversidade de maneira que os estudantes de português como língua estrangeira pudessem circular por esses diferentes espaços e talvez com isso estimulando também a circulação desses diferentes portugueses pelos próprios países. Não sei se isso vai chegar em algum lugar, mas enfim, são aquelas pulsões que o professor Igor Castro falava, que eu acho muito característico mesmo da situação da língua portuguesa. Não sei se te respondeu. Obrigado, professor. Eu não sei se vou conseguir te responder, mas não sei, eu acho que existe uma forma de atuação política, né? De maneira geral, linguístico também, que é meio que de contraposição de polos, né? Se temos um poder, uma contraposição de poderes, né? Frente a um poder opomos outro, ou uma política mais reativa, né? Se não queremos que nos vendam o produto deles, criamos o nosso e vamos vender e vamos competir pelo mercado e tal. Que é uma forma de agir, digamos que é necessária, claro. Reagir é uma forma de agir, né? Mas acho mais interessante tentar propor coisas novas, claro. Tentar propor outro tipo de políticas, como, por exemplo, no caso da América Latina, frente a essas políticas formuladas por Espanha, né, do panhispanismo centralizador, políticas realmente diversificadas, né, que não reproduzam a escala ou mesmo as mesmas práticas e que pensem realmente nessa diversidade, que eu acho que é uma boa opção, né? E aí até, não sei, penso que nesse sentido até não haveria por que contrapor a Espanha com a América Latina, né? Haveria agências também políticos na Espanha talvez dispostos a entrar nessa, né? Na Catalunha já estavam pensando numa política do espanhol na Catalunha pós-independência, né? Na história da Catalunha, claro, políticas para o espanhol, porque de fato é uma língua falada na Catalunha, claro, e se nós independizar, quer dizer, há independentistas catalães pensando nisso, né? Para mim é interessante para ver como se pode sair dessa lógica de identificação absoluta língua-nação e de contrapesos, né? Simplesmente. Bom, vamos encerrar então e passamos Gustavo. Bom, agora nós vamos subir para o coquetel de comemoração dos 30 anos da associação e para o relançamento da revista da tese. Thank you.